No vídeo de hoje, eu quero trazer um questionamento que é muito comum de ser feito, que é: professor, quanto tempo eu devo deixar estas agulhas? Nossa, quantas vezes já me perguntaram isso? Bom, a resposta a esta pergunta é muito mais complexa do que nós imaginamos a princípio. Então, vamos à nossa discussão. A resposta mais comum a essa pergunta nos dias de hoje é que a retenção de agulha, na maioria dos casos, vai durar 30 minutos. E quando nós perguntamos por quê, geralmente vão se apontar o capítulo 1 do Clássico das Dificuldades como a resposta a esta pergunta, ou algum outro capítulo que trabalhe com a mesma proposta. Então, vamos dar uma olhadinha nesse capítulo para entender as nuances que são colocadas ali. Vamos lá. Capítulo 1 do Clássico das Dificuldades, vamos direto ao trecho que nos interessa. Abre aspas. Em um dia e uma noite, a pessoa tem 13.500 respirações. O conteúdo dos vasos se movimenta por 50 circuitos ao redor do corpo. Sabe, quando você aprende o fluxo do Qi, então é esse fluxo que ele está falando, vão ser 50 ciclos no total. No tempo que dura para que a água pinga, desça sem marcações. Fecha aspas. Show de bola. Primeiro, o que quer dizer que essa água que pinga é 100 vezes, né? Os chineses, nesta época, obviamente não tinha relógio. Aliás, ninguém no mundo tinha relógio nessa época. Então, você tinha formas diferentes de se contar o tempo. Você já deve ter visto uma ampulheta, né? Que vai pingando areia ali e tal. Os chineses tinham um mecanismo bem similar, só que era feito com água. E 100 pingos de água equivaliam a um dia. Então, se um dia tem aproximadamente 24 horas, não é 24 horas redondinho, mas aproximadamente 24 horas, isso durante essas 24 horas serão 50 ciclos no total. Eu preciso só pegar essas 24 horas, dividir por 50 e eu vou ter o tempo de uma volta, certo? E esse tempo vai dar 29 minutos e 20 segundos. Por isso que se arredondar vai dar meia hora. Só que, se você ler o capítulo inteiro, em nenhum momento ele vai trazer uma conclusão dizendo: e por isso nós deixamos a agulha retida 30 minutos. Até porque o conceito de minuto nem existia na época. Então, veja, isto não é justificativa para determinar que a agulha deva ficar 30 minutos. Tá? Não é justificativa, até porque não é este o propósito do capítulo. Tá? E se nós pegarmos outros livros, como por exemplo o Zhenzhou Jiaijing, que vem na Idade Média Chinesa, que compila tudo aquilo que foi escrito durante a dinastia Han, que inclusive engloba o Clássico das Dificuldades, ele vai trazer o conceito de retenção de agulhas por ciclo respiratório. Assim como o Zhenzhou Zhishanjing, o clássico de suporte à vida com acupuntura e moxibustão, e o Zhenzhou Dachan, que alguns traduzem como a grande perfeição de acupuntura e moxibustão, ou como o grande compêndio de acupuntura e moxibustão, que são os 3 principais livros direcionados à prática da acupuntura. E todos eles vão mencionar a questão de retenção de agulhas por ciclo respiratório. Inclusive o Zhenzhou Dachan, que é o mais velho dentre esses que eu citei, é de 1601 depois de Cristo, dinastia Ming, ou seja, já no final das eras das dinastias e, portanto, da era clássica. Ou seja, há milhares de anos a acupuntura foi feita por retenção por ciclo respiratório, e não por tempo. Tá? Por 30 minutos como algo cravado. Agora, para deixar isso mais explícito, eu convido você a ler comigo o Zhenzhou Dachan. Então, finalizamos a parte da leitura do Nanjing. Vamos ao Dachan agora. Bora lá. Agora, quando a gente vai ler outros textos clássicos da medicina chinesa, né, voltados à acupuntura, a gente consegue encontrar facilmente como a retenção de agulha deve ser feita.
Então a gente encontra esse tipo de informação em textos como Janzhou Jiaijing, né, o clássico sistematizado de acupuntura e moxa bustão. Nós encontramos no Janzhou Zhishenjing, o clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa bustão, e também encontramos no Janzhou Dachan, que pode ser traduzido como a grande perfeição ou o grande compêndio de acupuntura e moxa bustão, que são os 3 principais textos clássicos voltados à acupuntura. Esses são os principais. Principalmente para você versar não só em teorias, mas também em clínica, que é o que mais importa, né? Falando a verdade, é o que mais importa. O importante é ter resultado. Se a teoria não te leva a resultado, ela não serve de muita coisa, concorda? Então, nós vamos ler aqui um trechinho do Janzhou Dachan. Ele foi escrito em 1601 d.C., como eu já mencionei, tá? Lá na dinastia Ming. Veja, ele, no seu primeiro volume, coloca algumas informações importantes acerca da acupuntura e da moxa bustão, como que ela deve ser praticada, riscos de se executar a acupuntura e a moxa bustão em determinados momentos, riscos de perfuração de órgãos, pipipi, popopó, e outros temas, né, métodos contralateral cruzado, outros métodos de agulhamento, enfim, e depois ele começa a falar, a versar sobre a retenção de agulha, o tempo que deveria demorar. O interessante é que ele começa o capítulo falando sobre o yamen do pé, sobre o canal do estômago, assim como o Janzhou Jiaijing fez quando ele foi falar sobre o mesmo tema. E ele demonstra ali, através de um exemplo, o que deve ser considerado quando nós formos falar em retenção de agulha. Então ele começa a falar, olha, o canal do estômago é um canal rico em qi, rico em sangue. Ele é um canal que é mais quente que os demais. Ele, querendo ou não, o canal, os 3 canaizinhos do pé são canais maiores, né? E ele vai versando de uma forma, demonstrando quais são as características que são relevantes para que eu possa determinar o tempo que aquela agulha será retida e a profundidade que terá o meu agulhamento. Quando ele termina de versar sobre o yamen, ele abre espaço para uma conclusão, igualzinho o Janzhou Jiaijing faz, no mesmo molde de montar o capítulo. E ele diz o seguinte para nós, né? Eu não tenho acesso ao texto em inglês, então eu traduzi direto do mandarim. Pode estar um pouquinho diferente para quem está acompanhando com o texto em inglês, tá? Então ele diz o seguinte, para o canal, abre aspas, para o canal yamen do pé, a profundidade da inserção deve ser de 6 fen. Um fen, tá? Só para a gente saber, um fen equivale a 0,1 tsum. Perfeito? E ele continua. Com a agulha permanecendo por 10 respirações. Então ele determina que quando eu vou trabalhar com o canal do estômago, eu devo inserir a agulha, eu devo buscar o dati, isso não vai mudar, só que eu devo contabilizar 10 ciclos respiratórios do meu paciente. Então eu vou solicitar que ele inspire e expire por 10 vezes. E aí sim eu vou retirar a agulha. Não há mais necessidade da retenção desta agulha. Posso partir para o próximo ponto. Então se eu estiver fazendo tratamento bilateral, estimulei, por exemplo, um ponto no canal do estômago, eu vou fazer a mesma coisa do mesmo ponto, só que do outro lado. Perfeito? Vamos continuar aqui. Ele diz, no canal Taiyan do pé, que é o canal da bexiga, a inserção deve ser feita a 5 fen de profundidade, ou seja, meio tsum, com a agulha permanecendo por 7 respirações, 7 ciclos respiratórios. Inspira e expira 7 vezes. Muito interessante isso daqui. Já fiz alguns testes, né, em relação ao ciclo respiratório. Comercialmente pega mal. Comercialmente pega mal, por quê? Como está tão popular a ideia que eu tenho que colocar as agulhas e a pessoa ficar meia hora, se eu fizer desse jeito e dispensar o paciente, ele vai achar que eu não fiz meu trabalho. Eu não entreguei o pacote completo. Mas, por exemplo, uma vez que eu estava resfriado, invasão de vento frio, um gamal da medicina chinesa, fiz a inserção de bexiga 12. O bexiga 12, o nome dele é Fongmen, portão do vento.
Ou seja, é um ponto interessante para expelir o fator patogênico de vento, seja acompanhado de frio ou de calor ou de qualquer outro patógeno, que agride a superfície e o pulmão. Então, ele era perfeito para essa ocasião. Ao inserir e provocar essas respirações, realizar essas respirações, no mesmo momento eu já comecei a transpirar, algo que é primordial durante a invasão de um fator patogênico. Então, funciona e funciona muito bem. Muito bem. E ao final, teremos mais informações relevantes para esse tipo de situação. Então, vamos lá. Ele continua aqui. No canal Shaoyan do pé, que é o canal da vesícula biliar, a profundidade deve ser de 4 Fen, permanecendo por 5 respirações, por 5 ciclos respiratórios. Depois ele vai agora para os canais Yin da perna. Então perceba que ele está começando pelos maiores canais. Os Yans da perna, que ganham em disparado, agora ele está indo para os Yin da perna, né? O canal Tain do pé, que é o canal do baço, deve ser agulhado a uma profundidade de 3 Fen, 0,3 Tsum, permanecendo por 4 ciclos respiratórios. Determina 4 ciclos respiratórios no canal do baço. Quando ele vai para o Shaoyin do pé, ele fala uma profundidade de 2 Fen, 0,2 Tsum de profundidade, permanecendo por 3 ciclos respiratórios. Percebe que está diminuindo. Já no canal Jueyin do pé, que é o canal do fígado, a profundidade deve ser de 1 Fen, então bem superficial, né? 0,1 Tsum. Com a agulha permanecendo por 2 respirações, por 2 ciclos respiratórios. Então você vê que foi diminuindo, né? O tempo que a agulha deve ser retida. E aí ele parte para a explicação dos Yin e Yangs da mão, tá? Que são canais menores, né? Ele diz o seguinte: para os canais Yin e Yang da mão, o caminho do Qi é mais curto e, desta forma, chega mais rapidamente. Portanto, a profundidade da inserção não deve ultrapassar 2 Fen, 0,2 Tsuns. E a permanência da agulha não deve exceder a 1 ciclo respiratório. Então, você vê que é uma inserção mais rápida. Se a punção ultrapassar esses limites, pode haver perda de Qi. Isso é muito interessante. Dá para a gente ver uma perspicácia em relação a uma metrificação de acordo com o tamanho do canal e suas características, se ele é rico em Qi, se ele é só rico em sangue, se ele é rico nos dois, e tudo isso vai contabilizar para o tempo de permanência das agulhas, pela profundidade que devemos alcançar no agulhamento. Aí é que está a beleza da coisa. Esta é uma informação contida em um capítulo. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. E o próprio corpo dá indícios disso. Porque, repara, os canais Yin da perna, a profundidade é menor. Por quê? Porque para que eu alcance aquilo que seja necessário estimular dentro desses canais, não é necessário uma profundidade muito grande. Por exemplo, quando a doença do rim, o próprio Zhenjiu Dachan trabalha com a ideia que o agulhamento deve chegar próximo ao osso. Olha para o tornozelo. Você consegue chegar numa profundidade grande ali no R6? Você consegue? No R2? Não dá, porque você já está muito próximo ao osso. Então, esta área onde você tem os ossos de maneira um pouco mais superficial, já me dá uma pista que ali eu vou conseguir tratar as condições do rim de um modo mais fácil, de um modo mais simples, para aquilo que aquele canal é proposto a se fazer. Mas, voltando ao tema, que é a questão do tempo de retenção, outra coisa que deve ficar claro, que isto é uma média para os canais. Não é que todos os pontos vão ficar exatamente essa quantidade de ciclos respiratórios. Então veja, dentro do canal Yamin ele falou 10 ciclos respiratórios. Só que isso vai variar, porque 10 ciclos respiratórios é a média do canal.
Se eu estiver falando do E45, que é um ponto poço, ali é menos. Tá? Então, depende do ponto que eu estou discutindo. Mesma coisa vale. Então, por exemplo, se eu for para o canal da vesícula biliar e for agulhar um VB30, é mais do que a média do canal. Porque ali a profundidade que eu vou ter que estimular é maior. Ali é ponto de cruzamento. É ponto de cruzamento de um canal que é rico em sangue, que é o Taiyan, e um canal que é rico em Qi, que é o Shaoyan. O canal da vesícula biliar é o Shaoyan do pé, passa por ali no VB30, obviamente, só que ali é um ponto de cruzamento com o canal da bexiga. Então ele pega a característica dos dois canais ali. E esse tempo, esse ciclo respiratório precisa ser maior. A quantidade de ciclos respiratórios. Legal? Então, o que eu trouxe aqui já será o suficiente para a gente poder fechar uma conclusão sobre o tempo de retenção de agulhas. Bora lá? Agora, partindo para uma conclusão, quando alguém perguntar, quando o questionamento surgir, quanto tempo eu devo deixar estas agulhas? A próxima pergunta deve ser, segundo quem? Segundo os textos clássicos, depende de qual ponto você está utilizando. E você vai metrificar pelos ciclos respiratórios após o DATIR ser alcançado. Agora, se nós estivermos falando sobre textos modernos, em geral, 30 minutos. Alguma menção ou outra cuidados que você deve ter, como no caso do Claudia Fox, coloca uma menção em das versões publicadas, que você deve tomar cuidado com o canal da bexiga na hora que for estimular os beixus. Para não deixar tempo demais, porque o paciente poderia sair dali cansado. Cansado. Parece com a mesma coisa que o Janjou Dachan mencionou, né? Só que o que ele falou vale para todo mundo e não só para beixus. Agora, se eu estiver falando de uma técnica específica, isso pode variar. Então, por exemplo, dentro das técnicas de fio de manaca, esse tempo é diferente, não é 30 minutos. É menos do que isso, e dependendo do recurso que você está usando dentro do fio de manaca, esse tempo vai variar, mas ele já é menor do que 30 minutos. Então, desta forma, eu tenho que primeiro entender muito bem o que eu estou fazendo e qual é a minha proposta por trás daquilo e qual é o meu estilo de tratamento. Eu preciso estar amparado por alguma coisa. Eu preciso ter uma referência, entender o porquê eu faço o que eu faço. Isso é importante. Se você vai escolher deixar ali as agulhas 30 minutos, saiba que existe um porquê, que é uma padronização proposta pela MTC. Show de bola, tranquilo. Agora, olha, não, eu vou utilizar aqui uma técnica japonesa e nesse estilo de agulhamento, que eu vou fazer aqui, o agulhamento deve ser retido de 15 a 20 minutos. Mudou. Mas é porque este autor, criador da técnica, determinou assim. Beleza, ele viu que tem mais resultados assim. Ah, não, eu vou fazer segundo o clássico. O clássico diz o quê? Ele diz que a retenção de agulha deve ser feita por ciclos respiratórios. Beleza, que ponto que eu vou estimular? Ah, vai ser esse daqui? Quantos ciclos respiratórios eu preciso fazer neste ponto específico? Ah, é tanto. Vamos embora. Perfeito? Então, você pode fazer aquilo que você quiser, desde que esteja amparado por uma referência técnica forte. E isso você só vai encontrar lendo, estudando, se dedicando e assim vai. Show de bola? Bom, eu espero ter esclarecido esta questão do tempo de retenção de agulhas e que isso não tem uma resposta exata e que pode variar de acordo com a fonte. E o papel da academia, ou seja, o papel daqueles que se dedicam a ensinar e a aprender, é justamente conhecer os caminhos que podemos tomar.
E a partir disso, cada um vai escolher por onde vai caminhar. Show de bola? Então, é isso que eu tinha para comentar no vídeo de hoje. Gente, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, que eu volto muito em breve para falar sobre outro tema de medicina chinesa.